alunos e alunas, estudantes de Química, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula com seu professor Heber Barbosa. Estamos trabalhando atualmente com a sala de aula invertida. Na sala de aula invertida, você estuda antes que sua aula aconteça na sala de aula física. Você estuda, por exemplo, através dessa videoaula. Você pode estudar através de podcast. Você pode resolver também questões de um quiz. E então, você constrói os primeiros pilares de sua aprendizagem. Em seguida, você pode ensinar para alguém aquilo que você já estudou. E quando você consegue ensinar, você então percebe que aprendeu. Quem ensina, aprende. Quem ensina, aprende bem mais. Quem ensina, aprende melhor. E este é o objetivo da sala de aula invertida. O tema que vamos estudar hoje refere-se a estudo das soluções. Dentro do tema estudo das soluções, você encontra as unidades de concentração das soluções e dentro do item unidades de concentração das soluções, nós iremos agora focar especificamente em concentração em mol por litro dos íons. No vídeo anterior, nós já realizamos um estudo da concentração em mol por litro. Veremos agora como esta concentração em mol por litro pode estar associada ao estudo dos íons. Sendo assim, no estudo dos íons, a unidade mais comum de concentração é mol por litro. Então, quando você vai estudar uma solução onde o soluto, por exemplo, libera íons, você pode determinar a concentração dos íons. E essa concentração é comum ser calculada na unidade mol por litro. As concentrações dos íons na unidade mol por litro, elas são valores proporcionais aos seus respectivos coeficientes na equação química devidamente balanceada. Lendo assim esse texto de abertura, você pode não compreender, mas ao longo dessa videoaula, toda essa temática ficará muito nítida em seu entendimento. Bem, para explicar aquilo que foi mencionado anteriormente, nós faremos análise de casos. Então, o primeiro exemplo para análise nos traz a seguinte proposta: determine as concentrações dos íons em mol por litro a unidade. Em uma solução, 0,4 mol por litro de sulfato de alumínio. Poxa, como é que eu vou determinar as concentrações dos íons numa solução de sulfato de alumínio? Primeiro passo, aluno, temos que conhecer a fórmula do sulfato de alumínio. Ora, para isto, é fundamental que você conheça o cátion alumínio. Ora, nós já vimos em outros vídeos os cátions, os ânions e as nomenclaturas dos sais. Sulfato de alumínio é um sal. Se você, aluno, nesse momento, está com dificuldade em ler esse nome, sulfato de alumínio, e entender como a fórmula pode ser obtida, é fundamental que você assista uma outra videoaula que fala sobre nomenclaturas dos sais. Nomenclaturas dos sais, você pode procurar a minha videoaula sobre esse assunto. Todavia, vamos aqui pressupor que você lembra que cátion alumínio é Al carga 3+, ou mais 3, e que o ânion sulfato é SO4. SO4 é o sulfato, e esse sulfato é um ânion, tem carga negativa -2. Ora, de posse do conhecimento do cátion e do ânion, você pode então entender qual é a fórmula química do sulfato de alumínio.
Al2, SO4, 3. É bom lembrar que essa videoaula ela não irá focar como você parte desse nome e chega até essa fórmula. Mas, repetindo o meu conselho, você pode, ao final desse vídeo, procurar no YouTube, no meu canal, você pode procurar uma videoaula que explica facilmente como você consegue ler esses nomes e compor a fórmula do composto. Então temos aqui o sulfato de alumínio. Na verdade, o sulfato de alumínio, quando em solução, ele sofre um fenômeno chamado dissociação iônica. Dissociar, separar. Dissociação iônica. Os íons se separam. No caso, observe, aqui nós temos 2 cátions alumínio. Por isso que foram liberados 2 cátions alumínio. Aqui nós temos 3 grupos sulfato. Por isso que foram liberados 3 grupos sulfato. Ora, ao observar essa equação, nós temos uma proporcionalidade. Observe, 1 mol de sulfato de alumínio produz 2 mols de cátion alumínio e 3 mols de ânion sulfato. 1 para 2 para 3. Observe bem o balanceamento. Aqui você não está enxergando o número 1, mas ele está aqui, subtendido. Então, como é que você lê essa equação? 1 mol de sulfato de alumínio produz 2 mols de cátion alumínio, 3 mols de ânion sulfato. 1 para 2 para 3. Isso é uma proporcionalidade. Professor, não entendi essa questão de proporcionalidade. Entenda, estudantes de química. 1 para 2. Se eu te dissesse que a concentração do sulfato de alumínio fosse 5, se fosse 5 mols, a quantidade de mols de sulfato de alumínio. Ora, se 1 mol de sulfato de alumínio libera 2 mols de alumínio, ou 1 para 2, se nós tivéssemos 5 mols de sal, teríamos então 10 mols desse cátion, porque é 1 para 2, proporcionalidade. Olha, 1 mol de sal para 3 de sulfato. Imagine que tivéssemos 5 mols de sal e a proporção é 1 para 3. Se eu tivesse 5 mols de sal, sulfato seriam 15, 3 vezes mais. Todavia, vamos nos voltar à resolução dessa proposta. Determine as concentrações dos íons em uma solução 0,4 mol por litro de sulfato de alumínio. Ora, então observe, se nós temos 0,4 mol por litro de sulfato de alumínio, pergunta-se qual a concentração de cátions alumínio. Então foi dada a concentração do sal, 0,4 mols por litro, e quando esse sal se dissociar, pergunta-se qual será a concentração do cátion alumínio. Perceba, estudante, que isso aqui é uma regra de 3. 1 está para 2, assim como 0,4 está para x. E antes que eu mostre aqui na tela a resolução da regra de 3, de cabeça, você já percebe qual é a resposta aqui, aluno. 1 para 2, o dobro de. Aqui é 0,4, então aqui será 0,8. Mas vamos supor que algum colega seu não tem essa visão de proporcionalidade. Então ele faz a regra de 3. Produto dos meios igual aos extremos. Observe, 1 vezes x dá x, né? Ok? E 0,4 vezes 2, 0,8 mol por litro de íons alumínio. Então calculamos a concentração do cátion alumínio, mas ele pede as concentrações dos íons. Ainda falta calcular a concentração dos íons sulfato. Então eu tenho aqui novamente o texto de origem, temos a equação, e lembrando que essa equação, o seu balanceamento nos traz uma proporcionalidade. 1 para 2 para 3. E o texto quer saber qual a concentração dos íons. Ora, já calculamos a concentração dos íons alumínio. Então queremos calcular agora a concentração de íons sulfato, partindo-se
de 0,4 mol por litro do sal. Então vejamos. Partindo-se de 0,4 mol por litro do sal, quanto teremos de sulfato? Estudante, isso é uma regra de 3. Todavia, antes que eu execute aqui a regra de 3, você já pode perceber que resultado é esse. Porque a proporção do sal para o sulfato é de 1 para 3. 3, o triplo de 1. Então, se aqui tem 0,4, o triplo dele será quanto então? 1,2. Efetuando a regra de 3, teremos então 0,4 vezes 3, 1,2 mol de íons sulfato. Então, dessa maneira, com esse simples raciocínio, você determina as concentrações dos íons partindo-se da concentração em mol por litro de um determinado soluto. Conclusão acerca desse tema. Nas equações de dissociação iônica, quando os íons se separam, quando o composto iônico é atacado pela água e sofre a separação dos seus íons, nas equações devidamente balanceadas, os coeficientes do balanceamento indicam proporções em quantidades de matéria. Aluno, lembra que muitas vezes eu falo a quantidade de mols, mas essa linguagem é antiga. Quantidade de matéria, 1 mol, 2 mols, 3 mols, são medidas da quantidade de matéria. A unidade de quantidade de matéria é mol, ok? Então vamos lá. Os coeficientes do balanceamento indicam proporções. Então quando você escreve a dissociação, tem que ver o balanceamento 1 para 2 para 3. Então isso é uma proporcionalidade 1 para 2 para 3. Nas equações de dissociação iônica devidamente balanceadas, as concentrações dos íons em mol por litro, porque todo esse tema está pressupondo que as concentrações estão na unidade mol por litro. Então, nas equações de dissociação iônica balanceadas, as concentrações dos íons em mol por litro são diretamente proporcionais aos coeficientes da equação. É a conclusão que nós podemos retirar deste primeiro exemplo que nós acabamos de analisar. Então, observe que 1 para 2 para 3. Se eu tenho concentração do sal 0,4 mol por litro, a concentração do cátion alumínio é 0,8, porque é 1 para 2. E se o sal para o sulfato é 1 para 3, 0,4 para 1,2. Ou seja, anteriormente, você observou que eu fiz 2 regras de 3. Tudo bem. Todavia, você pode ser mais rápido, mais preciso, ok? Pode ir direto ao ponto, ok? Quando você tem o balanceamento, ele dá uma proporcionalidade. Então, se o sal ele tem concentração 0,4, 1 para 2 para 3, 0,4, 0,8, 1,2, de forma direta, proporcionalidade. Então, para aguçar o seu entendimento, tente responder essa pergunta numa solução de sulfato de alumínio. Quando a concentração do cátion alumínio é de 1,5 mol por litro, qual será a concentração do sal? Qual será a concentração do sulfato? É uma proposta interessante, porque eu estou te fornecendo a concentração de um dos íons. Estou perguntando a concentração em mol por litro do sal que deu origem ao íon. E também perguntando a concentração do outro íon presente na solução. Ora, estudante, proporcionalidade simples e direta, 2 para 1. 1 é metade de 2, 2 para 1, metade de 1,5. Então aqui teremos 0,75 mols, que é 2 para 1, metade de. E por que a concentração de sulfato ficou 2,25? Ora, estudante, sal, sulfato, proporção de 1 para 3. 1 para 3 do triplo de. Então, se você perceber que o sal tem concentração 0,75 mol por litro,
Então, o sulfato, o triplo de 2,25 mol por litro. Fundamental este momento da aula para que você perceba como é simples a determinação das concentrações dos íons em mol por litro. Agora, aluno, lembrando, caso você tenha dificuldade em escrever as equações de dissociação iônica, procure aí no meu canal uma videoaula que explica facilmente as equações de dissociação iônica. Como é que você lê o nome da substância, escreve a fórmula, tendo a fórmula, como escrever a dissociação iônica. Porque nessa videoaula estamos pressupondo que, partindo-se desse sal, você consegue escrever a dissociação iônica devidamente balanceada. Então, vejamos o segundo exemplo para análise. Eu estou pressupondo aqui que um único exemplo, como aquele que fizemos, é muito pouco para a sua compreensão real desse assunto. Vamos então ao segundo exemplo? Ora, o segundo exemplo é um quesito de um vestibular aqui pernambucano, né, da UFPE. No caso, foi uma prova escrita especificamente para o polo de Vitória e de Caruaru, ok? Que são extensões da UFPE. O texto diz: o cultivo de alface utiliza uma combinação de substâncias químicas, entre elas o nitrato de cálcio de fórmula CaNO3,2. Na preparação de uma dessas soluções nutritivas, foi utilizada uma solução de nitrato de cálcio 0,025 m, que antigamente era lido 0,025 molar, ok? Na verdade, esse 0,025 m é uma linguagem antiga. Na linguagem atual, é dado 0,025 mol por litro. Mas, professor, e por que você colocou o texto com essa unidade na linguagem antiga, que não é mais usada? Justamente para prevenir, caso algum texto de algum autor menos avisado, caso algum texto venha com esse símbolo, você já sabe que isso aqui é uma forma antiga de dizer mol por litro. 0,025 m, melhor dizendo, 0,025 mol por litro. Então observe a proposta. Você tem a concentração do sal, nitrato de cálcio, e pretende calcular a concentração dos íons cálcio e também dos íons nitrato. Vejamos o cálculo. Bem de início, o cálcio é o Ca2+, nitrato NO3-, então a fórmula é CaNO3,2. Esse 2 aqui não existe, está errado, mas eu vou continuar ainda assim a videoaula. Então o sal é CaNO3,2. E esse sal CaNO3,2, em meio aquoso, vai liberar íons. Então temos aqui a dissociação iônica do sal. Né? Perceba que aqui eu tenho um Ca, por isso que foi liberado um Ca. Observe, dois grupos de nitrato. Por isso que foram liberados dois grupos de nitrato. A equação está balanceada. Todavia, aluno, você sabe que o balanceamento da equação ele traz uma proporcionalidade. 1 para 2. Apenas fomentando ideias. Se eu tivesse 8 mols de sal, quantos mols formaria de íons cálcio? Se é 1 para 1, estudante, 1 para 1 é a mesma proporção. Se esse sal fosse 8 mols, cálcio liberado seria 8 mols. Agora, se o sal fosse 8 mols, por exemplo, e eu te pergunto a quantidade de nitrato, e a proporção é 1 para 2, o dobro de, se aqui fosse 8, aqui seria quanto? 16. Apenas fomentando ideias. Todavia, o quesito pede o seguinte:
Sendo o sal de concentração 0,025 mol por litro, quais as concentrações dos íons? No caso, para o íon cálcio, qual a concentração? Não sei. Mas a concentração do sal é 0,025. Você monta uma pequena regra de 3. Ao resolver a regra de 3, 0,025 mol por litro de íons cálcio. Lembrando, eu fiz a regra de 3 para que o vídeo fique pedagogicamente correto, bem orientado. Mas o bom senso matemático já te avisava que se a proporção é 1 para 1, se o sal é 0,025 mol por litro, então o íon cálcio também será 0,025 mol por litro. Todavia, o texto pede também a concentração dos íons nitrato. E para encontrar a concentração do nitrato, mais uma vez, vamos observar a equação de dissociação iônica, da qual percebemos a proporcionalidade de 1 para 2, quando se trata de sal, íons cálcio e íons nitrato. 1 para 2. Apenas o texto diz que a concentração do sal é de 0,025 mol por litro. E queremos saber a concentração do nitrato. Observe que, mesmo que eu não realizasse a operação meio pelos extremos regra de 3, mas de olho, de cabeça você percebe essa resposta. Porque 2 é o dobro de 1. Gente, 2 para 1, 1 para 2. Se aqui eu tenho 0,025, a proporção 1 para 2 é o dobro de. Então aqui será 0,050, o dobro de. É porque o cálculo da concentração do íon produzido ele é muito simples. Ele é proporcional ao balanceamento. Efetuando a regra de 3, observe. Teremos então aqui 1 vezes x, 0,025 vezes 2, 0,050 mols de íons nitrato. Então, é importante que você observe a maneira simples como se calcula a concentração dos íons a partir da concentração do soluto. Agora, aluno, eu deixo aqui para você um recado. Primeiro, se você não entende como se escreve a equação de dissociação iônica, não fique preocupado não. Você vai no canal e procura dissociação iônica, uma videoaula que eu gravei acerca disso, que você vai entender com muita simplicidade. Detalhe também, se você não lembra como se lê esse nome nitrato de cálcio e se chega até a fórmula, também é um outro vídeo que fala sobre nomenclaturas dos sais. Então, você tem que fazer um diagnóstico de suas reais condições de aprendizagem em tudo aquilo que eu estou falando aqui. Se alguma dificuldade você apresentar, já existe uma videoaula pronta para sanar aquela dificuldade. Vamos então à finalização deste quesito? Então observe que a concentração dos íons cálcio foi 0,025 e a concentração dos íons nitrato 0,050, ok? Então aqui está a resposta deste quesito. Então fizemos duas questões envolvendo concentrações dos íons e observe que em nenhum dos casos foi necessário você ter memorizações de fórmulas matemáticas decoradas. Tudo é feito com regra de 3. Dando sequência, vamos agora lançar uma última temática dentro dessa videoaula. Quando o grau de dissociação é inferior a 100%, alfa inferior a 100%, um tema que você estudou no primeiro ano do ensino médio. Mas vamos resgatar aqui esse conhecimento, grau de dissociação. Então observe, o grau de dissociação ele indica quanto por cento da concentração do soluto realmente vai sofrer dissociação iônica. Professor, não estou entendendo. Escute bem,
Por exemplo, na questão anterior, o sal tinha concentração 0,025 mol por litro. E aquele cálculo que fizemos anteriormente estava pressupondo que toda a concentração 0,025 seria toda ela utilizada para projetar as concentrações dos íons. Acontece que muitas vezes nem toda aquela concentração de soluto que é dada, nem toda aquela concentração de soluto vai assumir a forma de íons. Ou seja, menos que 100% do soluto pode passar para a forma de íons. Então, as concentrações dos íons em mol por litro serão determinadas em função do percentual de soluto dissociado. Estudante, eu me lembro no meu tempo, em 1985, quando eu estava no segundo ano do ensino médio, lá em Petrolina, no Colégio Dom Bosco, eu li essa informação no livro, eu escutei essa informação na minha aula de Química, e eu não compreendi. Mas eu cheguei a compreender depois que o meu professor começou a realizar exemplos, discutir exemplos no quadro. Então, pressupondo que você tem nesse momento a mesma dificuldade que eu apresentei na minha época de segundo ano de ensino médio, então vamos resolver exemplos para que esse conteúdo fique mais claro. As concentrações dos íons serão determinadas em função do percentual de soluto que sofre dissociação. Vamos aos exemplos? Então vejamos um terceiro exemplo para análise final de nossa videoaula. No terceiro exemplo, eu estou propondo o seguinte: determine as concentrações dos íons em mol por litro em uma solução 0,4 mol por litro de sulfato de alumínio, 90% dissociado. Ora, o que significa dizer esse 90% dissociado? Isso é simples. Desse 0,40 mol por litro, só 90% desse valor é que será utilizado no cálculo das concentrações dos íons. Estudante, é muito simples. Se o texto especifica um certo grau de dissociação, não complique não, aluno. Ao invés de você usar esse valor para calcular a quantidade de íons, você vai usar só 90% desse valor. Vejamos então. 90% do sulfato de alumínio sofre dissociação iônica. Só 90% dele sofre dissociação. Ou seja, 0,4 mol é 100% do sal, ok? Se o sal estivesse 100% dissociado, todo esse 0,4 mol por litro entraria no processo. Todavia, o texto diz que só 90% do sal é que vai se dissociar. Então, escute, aluno, eu quero saber, desse 0,4 mol por litro, quanto de fato eu vou usar para projetar os íons? Porque 90% apenas que vai se dissociar. Então, nós faremos uma regra de 3, 100 vezes x, 100x, 0,4 vezes 90, então 0,4 vezes 90, passei o x dividindo, o 100 dividindo, então nós temos 0,36 mol por litro. Aluno, desse 0,40, as concentrações dos íons não serão calculadas em cima desse 0,40. As concentrações dos íons serão determinadas em função da concentração 0,36 mol por litro. Ou seja, observe bem essa tela, estimado aluno. Você não precisa complicar. Se a solução, por exemplo, é 0,4 mol por litro, mas o texto diz 90% dissociado, não tem problema. Você vai verificar quanto é 90% daquela concentração e é esse valor que vai ser usado no cálculo das concentrações dos íons. Apenas isto. O restante é o mesmo tipo de raciocínio. Observe. O sulfato de alumínio, né, já sabemos que
é o Al2SO4,3, ele sofre a dissociação iônica. Você lembra que essa dissociação ela tem uma proporcionalidade, ok? E ele quer saber a concentração do íon alumínio, por exemplo. Então observem, por que eu coloquei aqui 0,36 mol por litro? Se o texto fala que a concentração do sal é 0,40, porque é aluno, o texto diz que só 90% do sal é que vai passar para a forma de íons. Ou seja, o cálculo das concentrações dos íons não é feito em cima de 0,40. Simplesmente é feito em cima de 90% desse valor, que é 0,36. Então, 1 para 2, 0,36 para x, teremos então 0,72 mol por litro de íons alumínio. Vejamos, e nós queremos determinar a concentração também dos íons sulfato. Apenas relembrando, 0,4 mol por litro é a concentração do sal, mas ele está 90% dissociado, ou seja, apenas 0,36 mol por litro é que vai ser usado no cálculo das concentrações dos íons. Essa imagem, esse argumento teórico é importante para a sua compreensão. Avançando. O sal libera íons, a proporcionalidade estabelecida e qual a concentração do sulfato, sendo a concentração do sal 0,36 mol por litro, 1 para 3, então aqui vai ser o triplo desse valor, fazendo regra de 3, 1,08 mol por litro de íons sulfato. Então, importante que você observe esta imagem, ok? Porque ela deixa muito clara, né, a questão do cálculo das concentrações dos íons em mol por litro, pressupondo que o grau de dissociação é inferior a 90%. Sendo assim, estimado estudante, aluno e aluna de Química, chegamos ao final de mais uma videoaula e eu espero muito que você tenha compreendido essa temática, porque calcular concentrações dos íons vai ser fundamental para os próximos capítulos. O capítulo Propriedades coligativas depende do cálculo das concentrações dos íons. Quando formos trabalhar com o cálculo de pH, pOH, equilíbrios iônicos, todos são temas que dependem das concentrações dos íons. Sendo assim, aluno, agradeço a todos vocês que estiveram aqui presentes nessa videoaula. Nos encontramos no próximo vídeo.